Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita. O que está na tela é falsa inspiração do pintor. Não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, oh, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, eu verei o seu rosto, sim, verei a Jesus como Ele é, como Ele é. Olá, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando. E que bom que podemos mais uma vez estarmos juntos, mesmo que de forma virtual, para adorarmos ao nosso Deus, bendizer o seu santo nome, glorificá-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, e louvamos a Deus pelo seu cuidado. Quero dar início no nosso culto solene desta noite, do dia 27 de fevereiro, último domingo do mês de fevereiro, orando. E eu queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e para falarmos com o nosso Deus. Nessa oração também, nós vamos, além de glorificar o seu santo nome, pedir que o Senhor
nos ajude, ajude a humanidade, traga paz à humanidade, à sociedade, aos países, por tantos conflitos que temos visto todos os dias, além da pandemia, as guerras, guerra entre países. E nós vamos pedir ao Senhor que traga paz aos nossos corações, que nos ajude nesse momento de tanta dificuldade da humanidade, em nome de Jesus. Vamos juntos orar, falarmos com o nosso Deus. Feche seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Queremos nessa noite te bendizer, externando, Senhor, a nossa alegria, a nossa satisfação em podermos nos reunirmos para glorificar o teu santo nome. Que nessa noite, Senhor, mais uma vez o teu nome seja glorificado, mas que em nossos corações seja repleto da tua alegria, da tua paz, que o Senhor invada o nosso ser, traga coragem, força, alegria para que possamos continuar seguindo em frente, te seguindo, te servindo com alegria no coração. Queremos também te pedir, ó Deus, por toda a humanidade que está mergulhada no sofrimento, Senhor. Que o teu Espírito Santo invada o ser de cada uma dessas pessoas que estão sofrendo, Senhor. Traga esperança, traga paz, tranquilidade. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está contemplando dos altos céus essa guerra entre a Rússia, Senhor, que tem trazido tanta devastação, Pai querido, na Ucrânia. Que o Senhor tenha misericórdia desses povos, dessas nações, aquelas pessoas que já perderam seus familiares, entes queridos, que o Senhor conforte, mas que o Senhor os faça despertar e olhar para o autor e consumador, aquele que pode trazer paz para a humanidade, Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude nesse momento tão difícil, de pandemia, de guerra, de desemprego, de fome, de escassez, mas em tudo isso, Senhor, nós nos regozijamos em Tua presença, nos alegramos no Senhor e mais uma vez queremos entregar o melhor de cada um de nós para o louvor da Tua glória. Nos ajuda, fala aos nossos corações. Nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Gostaria de convidar você também para esse momento de leitura bíblica devocional. Nós queremos fazer uma leitura lá no livro dos Salmos. Se você tiver com a sua Bíblia ou com o seu smartphone, ou se você quiser apenas ouvir a leitura bíblica, ouça atentamente e que seja para a sua meditação em nome de Jesus. Salmo de número 100, diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é misericordioso e é fiel, e Ele tem cuidado das nossas vidas, e assim continuará fazendo em nome de Jesus, para a glória do seu santo nome. Nós queremos convidar você agora para esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Aí onde você está, meu irmão, cante hinos de louvor ao nosso Deus, alegre-se na presença do Senhor, em nome de Jesus. Todo tempo eu
Louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Hey! Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Se alegra nele, ó minha alma. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração.
coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com seu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida e minha vida. Me alegro com tua vida e minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas, Senhor. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Eu me alegro em tua vida, em minha vida. Que glória, Senhor, que glória é tua vida em minha vida. Eu me alegro com tua vida em minha vida. Olá, queridos, estamos de volta depois desse momento dedicado ao louvor do nosso Deus, com cânticos de louvores ao Senhor. Eu quero, nesse momento, compartilhar a palavra do Senhor que é tão importante e indispensável para as nossas vidas. É a revelação de Deus para as nossas vidas. Nela nós encontramos conforto, consolo, ânimo. Nós vemos as promessas que o Senhor já as cumpriu na vida do seu povo, naquelas que ainda irão se cumprir em nossas vidas, e em toda ela nós somos fortalecidos porque é a palavra de Deus. Quero que nessa noite você receba a palavra de Deus na sua vida, que ela seja como um conforto para o seu coração, como uma bússola que aponta o caminho que você deve seguir, com a clareza daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Queremos nessa noite compartilhar com vocês a ministração da palavra, uma pregação do reverendo Laércio Oscar, da Terceira IPI, e que você medite, que você reflita, porque é a palavra de Deus, aquilo que o Senhor falou ao coração do seu servo, e nós queremos trazer para compartilhar com todos os nossos irmãos e amigos da Primeira IPI do Recife. Receba agora a palavra de Deus com o reverendo Laércio Oscar, da Terceira IPI do Recife. Bem, amados irmãos, estamos de volta depois desse momento de leitura do Salmo 92, depois desse momento de louvor e adoração, esse momento precioso. Estamos na presença do Senhor cantando e exaltando seu nome. Chegou o momento da proclamação da palavra, o momento da reflexão da palavra do Senhor. E nessa noite nós queremos convidar você
para estar mais uma vez sendo edificado pela palavra de Deus, que ela possa abençoar ricamente a sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do verso de número 15 até o verso de número 29. Daniel, capítulo 3, versículos 15 até o versículo de número 29. Convido você para estar acompanhando a leitura. Você que está em casa pode acompanhar com a sua Bíblia. Você que está em algum local, não está na sua casa, não tem acesso à sua Bíblia física, você pode estar acompanhando na Bíblia, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Enfim, você poderá acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós temos várias plataformas para estarmos em contato com a Palavra do Senhor. Daniel, capítulo 3, versículo 15 até o verso 29. Diz assim a Palavra do Senhor. Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos seus homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Mesaque, Sadraque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles.
falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos na tua casa, Senhor, e estarmos meditando na tua santa palavra. Que a tua graça seja derramada sobre nós, pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Daniel, o profeta Daniel, que relata esse episódio tão extraordinário, que é o lançamento na fornalha de fogo desses companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para a Babilônia como escravos, ainda jovens, e na Babilônia resolveram manter a sua fidelidade a Deus, manter-se fiel ao seu Deus, não se contaminar com as comidas, bebidas que eram oferecidas a eles pela corte da Babilônia, do rei Nabucodonosor da Babilônia. Então esses companheiros de Daniel estão agora em uma situação difícil. O texto que narra essa história extraordinária diz que o rei Nabucodonosor erigiu uma grande imagem e colocou lá no campo de Dura e exigiu que todas as pessoas, ao som da trombeta, do pífaro, da gaita de foles, da harpa, ouvindo então esses instrumentos de música, todos deveriam se curvar e adorar aquela imagem erigida pelo rei Nabucodonosor. Todos, sem exceção, se dobraram, todos adoraram aquela imagem, com exceção desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante daquela imagem. Então, o rei Nabucodonosor ficou sabendo que aqueles três jovens não se curvaram e não adoraram a imagem, e ele resolveu então colocar aqueles jovens na fornalha de fogo. Mas antes ele procura saber por que eles não se curvaram diante daquela imagem, ao que imediatamente Sadraque, Mesaque e Abednego dizem que eles não adorariam aqueles deuses, que eles somente adorariam ao Senhor e não se curvariam diante daquela imagem erigida pelo rei Nabucodonosor. Então, diz o texto que o semblante do rei Nabucodonosor ficou transtornado, ele ficou irado, ele ficou extremamente chateado com aquelas palavras daqueles jovens, como que desafiando a Nabucodonosor e desafiando aos deuses da Babilônia. Então Nabucodonosor ordena que aqueles homens sejam lançados numa fornalha de fogo ardente. E com um detalhe, ele mandou que esta fornalha fosse acesa com a potência 7 vezes mais do que costumava acender esta fornalha, que provavelmente podia ser usado para a execução dos inimigos de Nabucodonosor. Então, ele ordena que os mais poderosos do seu exército peguem a Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrem eles e joguem eles na fornalha. Diz o texto que esses homens, ao lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, a chama que saía da fornalha matou esses homens
e Sadraque, Mesaque e Abednego foram então lançados e jogados naquela fornalha. O rei Nabucodonosor ficou observando, esperando ver aqueles homens serem consumidos pelo fogo, mas ele tem uma surpresa, porque ele vê aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas agora adicionado de mais um, dentro da fornalha, andando, como que passeando pela fornalha, sem nenhum dano sofrer das chamas. E ele chama então os seus oficiais e diz: não foram 3 que nós lançamos na fornalha? E eles dizem: sim, lançamos 3. Ele diz: por que eu estou vendo 4 pessoas soltas? Porque eles foram lançados, amarrados, atados. E ele diz: eu estou vendo 4 pessoas soltas dentro da fornalha, e o quarto parece ter o aspecto do filho dos deuses. Então ele manda chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saem daquela fornalha e diante de toda a corte do rei de Nabucodonosor, as pessoas observam, os governadores, os prefeitos, os sátrapas, observam que as chamas não fizeram dano nenhum naqueles homens, nem tampouco eles tiveram cheiro de que passaram pelo fogo. Então o rei Nabucodonosor reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o único e verdadeiro Deus, é o Deus poderoso, é o Deus que livra como nenhum outro Deus pode livrar. E ele emitiu um decreto dizendo que se as pessoas blasfemassem contra o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, seriam despedaçadas, as suas casas seriam transformadas em monturo, porque não há Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que história preciosa, né, irmãos? Maravilhosa, quando nós observamos Deus trabalhando, livrando o seu povo e ao mesmo tempo mostrando o seu poder, a sua graça, fazendo com que aqueles que não creiam no Senhor reconheçam que só o Senhor é Deus, que o único verdadeiro Deus, só existe um único e verdadeiro Deus, e esse único e verdadeiro Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas, irmãos, nós queremos extrair dessa história que nós estamos vendo hoje algumas lições preciosas para a nossa vida, para enriquecer espiritualmente as nossas vidas. E nós queremos então meditar nas lições que nós aprendemos da fornalha. Que lições preciosas essa fornalha nos ensina nessa noite. A primeira lição que nós aprendemos está no verso 16 ao verso 18. Fornalhas são campos de batalha espiritual. Quando você observa o versículo 16 e até o versículo 18, você percebe que ali há um embate, mas não é um embate político, não é um embate partidário, é um embate religioso, é um embate espiritual, porque o rei Nabucodonosor erigiu uma estátua, uma imagem, e queria que todos adorassem aquela imagem. Alguns comentaristas dizem que essa imagem era a imagem do deus principal dos babilônios, que era o deus Marduk. Outros comentaristas até colocam a possibilidade de que essa imagem fosse a própria imagem do rei Nabucodonosor, como se ele estivesse se arvorando a ser um ser divino e exigindo então a adoração daquelas pessoas. Sadraque, Mesaque e Abednego eram servos do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Então o que a gente observa aí, irmãos, além de perceber essa história tão extraordinária, é observar que está havendo uma batalha ali sendo travada, uma batalha no campo espiritual. É para ver quem é o verdadeiro Deus, é para ver quem é que é aquele que pode realmente receber adoração. Nabucodonosor erigiu aquela estátua, aquela imagem, e exigiu a adoração de todos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego diz:
só adoramos ao único Deus verdadeiro. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Há um embate espiritual, uma batalha espiritual. Satanás, o inimigo das nossas almas, procura roubar a identidade do cristão. Satanás, o inimigo das nossas almas, procura roubar a integridade do cristão. Satanás, o inimigo das nossas almas, tenta roubar a fidelidade do cristão. É ali que nós estamos vendo Nabucodonosor, através daquela estátua, querendo roubar a identidade daqueles servos de Deus. Eles já tinham os seus nomes trocados. Eles estavam sendo ali agora instigados a pôr em prática ou em teste a sua integridade e a sua fidelidade. Meu querido, saiba que existem fornalhas neste mundo que Satanás vai colocar diante do seu povo, para que o seu povo possa ser intimidado por essas fornalhas e aí perder a sua identidade, perder a sua integridade e perder a sua fidelidade a Deus. O que nós queremos dizer a você nesta noite é que não importa qual seja a fornalha que você esteja sendo lançado, o importante é que você não perca a sua identidade em Cristo Jesus, que você não perca a sua integridade diante do Senhor, que você não perca a sua fidelidade, continue sendo fiel a Deus. Foi isso que Sadraque e Mesaque disseram: olha, se o Senhor nos jogar nessa fornalha, se o nosso Deus quiser, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, nós morreremos, mas nós não quebraremos a nossa fidelidade, nós não abandonaremos o nosso Deus, nós só adoraremos ao nosso Deus. Querido, querida, a primeira lição que nós encontramos aqui é que as fornalhas da vida são embates, são campos de batalha espiritual. Por trás de tudo isso está o inimigo querendo fazer com que você abandone a Deus, que você desista de Deus e que você adore a outros deuses, que você se proste em outras propostas que não a proposta de servir somente ao único Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Deus de Israel. A primeira lição que nós aprendemos é essa: fornalhas são campos de batalha espiritual. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que fornalhas são circunstâncias na qual Deus se faz presente na nossa vida. Que coisa extraordinária! Quando a gente observa do verso 24 ao verso 25, a gente percebe esta verdade maravilhosa dessa lição. Fornalhas são circunstâncias na qual Deus está na nossa vida, ao nosso lado e se manifesta para nos livrar. Verso 24 diz: o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade. Verso 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E, queridos e amados irmãos, fornalhas são circunstâncias na qual nós podemos contar com a presença de Deus na nossa vida, no nosso lado, nos livrando, nos guardando, fazendo com que nós possamos estar sendo livres dessas dificuldades, porque Deus é o Deus que se faz presente na nossa vida. Mesmo na fornalha, a presença de Deus se fez sentir através do 4º homem que estava ali presente naquela fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali na fornalha, Deus estava dando segurança, descanso, coragem, conforto, consolo e livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é reconhecido até pelo rei, que diz:
Olha, Deus enviou o seu anjo e livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, fornalhas acontecem na nossa vida. Muitas vezes somos lançados nessas fornalhas, nessas dificuldades, mas Deus está conosco. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã, aí nesta fornalha. Deus está com a sua presença bem pertinho de você, lhe garantindo o conforto, o descanso, a coragem, o consolo e o livramento, porque Deus é Deus poderoso que se faz presente na hora da dificuldade. Diz o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, socorro bem presente na hora da tribulação. Quando eles foram lançados porque permaneceram fiéis a Deus naquela fornalha, a presença de Deus acompanhou aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que nessa fornalha que você está, Deus está contigo, Deus está ao teu lado, você está vivo ainda, andando e passeando nessa fornalha por causa da presença de Deus na sua vida, perto de você, lhe abençoando, lhe livrando, lhe guardando de todo o mal. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui com essa fornalha. Fornalha são circunstâncias na nossa vida que Deus se faz presente naquele momento que nós mais necessitamos, que nós mais precisamos. Deus está presente na nossa vida, graças a Deus. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que as fornalhas da nossa vida e que acontecem nas nossas vidas, elas têm um propósito. Nada acontece na vida do cristão, do crente, sem um propósito estabelecido por Deus na sua vida. Quando a gente observa os versículos 28 ao versículo 29, nós entendemos qual era o propósito de Deus naquilo tudo. Era mostrar a Nabucodonosor, era mostrar a toda a sua corte, diante dos seus príncipes, dos seus governadores, dos seus sátrapas, que existe um único Deus verdadeiro, que é capaz de livrar o seu povo. E esse Deus é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos, é aquele que está conosco. E é isso que Nabucodonosor entende e percebe no versículo 28 ao versículo 29. Nabucodonosor fala e diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Antes, Nabucodonosor estava querendo bendizer aquela imagem, aquela estátua, mas agora ele diz: não, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Nabucodonosor reconhece, ele entende, ele percebe, e no verso 29 ele diz: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não existe outro Deus que possa fazer isso que esse Deus fez. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode livrar desta maneira. Só Ele é o Deus verdadeiro. Bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Nabucodonosor reconheceu a existência de um único Deus verdadeiro. Só existe esse, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor proclamou Deus como o único Deus verdadeiro e único. Ele não só reconheceu, mas ele proclamou oficialmente, ele decretou, ele colocou um decreto dizendo que esse Deus é verdadeiro, é único. E quem disser blasfêmia contra esse Deus será despedaçado
e terá sua casa feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Que maravilha! Esse era o propósito de Deus com aquela fornalha, mostrar a Nabucodonosor que o único Deus verdadeiro e que pode livrar é o Senhor nosso Deus. Permaneçamos fiéis ao Senhor nas fornalhas, como Mesaque, como Abednego, como Sadraque, e nós podemos esperar de Deus a sua presença, o seu conforto, a sua graça, o seu poder, o seu livramento, o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Você sabe o que aconteceu então com Sadraque, Mesaque e Abednego depois? Lá no verso 30 diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aqueles homens que seriam lançados naquela fornalha, que seriam consumidos por aquele fogo, agora prosperavam na província da Babilônia. Por quê? Porque eles foram fiéis e serviram somente ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a sua vida possa estar sendo edificada nessa noite e que você possa aprender essas 3 lições importantes que nós aprendemos com a fornalha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é espírito, ela é vida, ela nos conforta, ela nos ensina, ela nos exorta, ela traz consolo e conforto ao nosso coração. Ó Deus, por mais dificuldades que estejamos passando, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, é como se estivéssemos dentro de uma fornalha, querendo consumir a nossa vida, mas nós podemos contar com a tua presença, com o teu livramento, com o teu consolo, com a tua forte mão, nos livrando de todo mal. Fica com o teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos, chegamos ao fim de mais um culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus. E como foi bom poder passar esses momentos com você, meu irmão, com você, minha irmã. Queremos louvar ao nosso Deus pela sua provisão, pelos livramentos, pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, que traz em nós, que traz a nós o conforto e o consolo que tanto precisamos. Consolo e conforto vindo do nosso Deus para as nossas vidas. Que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus relacionamentos sejam abençoados em nome de Jesus. Que Jesus seja o centro da sua vida, o centro das suas decisões, o centro da sua casa, do seu lar, da sua família, em nome de Jesus. Que nunca nos falte o pão, que nunca nos falte a presença do Senhor em nossas vidas, que nunca nos falte a palavra de Deus para nos alimentarmos dela, que nunca nos falte o desejo de estarmos sempre em comunhão com o Senhor. Quero mais uma vez pedir a você que tem sido fiel às contribuições da nossa igreja, que você continue sendo fiel, que você contribua, entregue o seu dízimo, a sua oferta, e se você ainda não está fazendo, que você faça em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas e precisamos estar juntos, trazendo a nossa oferta à casa do Senhor com alegria no coração. Nós rogamos ao Senhor por uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Quero aproveitar dizendo que no próximo sábado, dia 5 de março,
estaremos juntos no templo da primeira IPI, com as nossas irmãs IPIs, a segunda IPI, a terceira IPI, a IPI de Camaragibe, a IPI em Abreu e Lima, a congregação Semeando, juntos celebrando os 90 anos da primeira IPI do Recife. E você é o nosso convidado. Vamos agradecer ao Senhor por termos chegado até aqui e certamente continuarmos falando de Jesus, pregando o Evangelho, adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade. Então não esqueça, dia 5 de março, próximo sábado, às 19 horas, no templo da primeira IPI, de forma presencial, temos um encontro marcado. Vamos agradecer a Deus pelos 90 anos de nossa igreja. Um forte abraço e até o próximo final de semana, em nome de Jesus. Receba, pois, a bênção do Senhor nesta noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Amém, queridos. Tchau, um forte abraço e até sábado, de forma presencial, no templo da primeira IPI do Recife. Fiquem todos em paz. Graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. O amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus, dure para sempre, dure para sempre. Amém.